Ele apareça e eu me constranja com a tua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. E ele é Yeshua, ele é a nossa salvação, aquele que nos convida à intimidade, aquele que nos convida para entrar no quarto nesse momento de dor e derramar o nosso lamento, porque estamos aflitos, Deus, temos medo, nós também entramos em desespero, Jesus, e a gente tem que parecer que está bem, que está firme, porque muitos estão olhando para nós, Jesus, mas não sabe o que passa no nosso coração, que a gente também está desanimado, que a gente também está triste, que a gente também não sabe o que fazer, Deus, mas nós clamamos ao autor da nossa fé, nós clamamos, Espírito Santo, vem de encontro, ó Deus, a nossa dor, o nosso lamento. Espírito Santo de Deus, toca, Pai, em cada irmão, amigo nosso aqui de Ponto Chique, Jesus, que está em casa agora, desanimado, Deus, não tem força para abrir a palavra e ler, não conhece mais a tua voz, Jesus, vai no coração deles, Deus, neste momento, em cada lar, em cada quarto, em cada sala, Deus, desde a criancinha até o mais idoso, Deus, e transborda, Deus, faz algo novo dentro deles, dentro de nós, começa aqui, ó Deus, começa agora em nós, Jesus, começa em nós, porque nossa alma tem sede de Ti, ela está gritando, Jesus, vem ao nosso encontro, Pai, nossa alma grita por Ti, nós temos saudade, ó Deus, do jardim, ó Pai, nós queremos estar contigo na glória, mas parece tão longe, Jesus, então faz agora, Deus, um movimento novo dentro de nós, onde a tristeza que haja alegria, onde a desânimo que haja renovo, Deus, onde a solidão, ó Deus, que o Senhor possa vir com sua esperança, Jesus, e dizer que não estamos sós, porque o Senhor habita em nós, em cada um, e fazemos parte mesmo corpo, mesmo distante, estamos unidos em Ti, Deus, pelo mesmo Espírito, Jesus, seja o consolo que a gente precisa, Deus, seja o ar que a gente precisa, em nome de Jesus, é o que eu clamo e Te agradeço, Pai, amém. Olá, queridos, olá, amados, boa noite, que Deus nos abençoe. Estamos aqui mais uma vez ainda por esse canal, né, por esse meio, para nos comunicarmos e conversarmos um pouquinho a respeito das coisas de Deus. Ainda não podemos estar juntos presencialmente, mas temos sido muito abençoados, né, com todas as palavras,
com todas as mensagens, com tudo que tem acontecido, né, durante esse tempo. Tudo que Deus tem providenciado para nós tem sido um maná de Deus para as nossas vidas. E Zé Luiz me pediu há um tempo para que eu gravasse uma mensagem, e nessa correria toda com meu pai, eu confesso que esqueci. Mas eu tenho lido alguns trechos da Palavra de Deus e Deus tem colocado algumas coisas no meu coração. E semana passada eu estava relendo, né, o primeiro milagre de Jesus, que foi no casamento, nas bodas de Caná, que está registrado lá em João 2. E eu acho interessante falar sobre as bodas de Caná, porque eu sempre vejo, a maioria das vezes que eu vi essa mensagem sendo pregada, ela foi pregada em relação a casamento. Já vi alguns matrimônios onde os pastores pregaram em cima dessa mensagem, e realmente ela tem tudo a ver, né, com matrimônio, com casamento, onde fala que Jesus foi convidado e que você precisa convidar Jesus para o seu relacionamento. Isso tudo é realmente muito verdade, né, dentro dessa palavra. Mas eu, refletindo um pouco sobre essa palavra, teve alguma atitude de Jesus ali que me chamou a atenção, e eu gosto de pensar um pouco além, né, do que o óbvio nos fala, né? E aí eu tive pensando que por que Jesus escolheu um casamento, ou não sei se ele escolheu ou se aconteceu, a gente não sabe dizer o que de fato foi, se ele escolheu ou se aconteceu de ser o primeiro milagre no relacionamento. A primeira coisa que eu entendo dentro desse texto é que o Evangelho, ele só é singular em uma situação, a questão da sua salvação e da minha salvação. A única coisa que o Evangelho é individual é no ato da salvação. Eu não vou dar conta da salvação de ninguém, ninguém vai dar conta da minha salvação. Nesse contexto, o Evangelho ele é singular. Mas depois disso, a partir disso, de que eu sou salva, e isso depende de mim, né, e de aceitar, do ato de aceitar Jesus como Salvador, de eu entender o plano de salvação de Deus, a partir disso o Evangelho começa a ser plural. E o Evangelho ele é plural numa questão tão gigantesca que a gente vai entendendo que o próprio Senhor Jesus ele não veio aqui para trabalhar sozinho. Ele escolheu 12 pessoas, né? 12 os que estavam ali juntos, lado a lado, mas Jesus estava sempre envolvido em meio a multidões. E Jesus gosta tanto de estar junto das pessoas que ele foi convidado para esse casamento, ele estava ali naquele casamento, ele fez questão de estar presente ali. E mais interessante, o primeiro milagre dele acontece exatamente dentro da união de duas pessoas. E aí a gente vai entendendo que há uma grande pluralidade dentro do Evangelho. E aí eu fiquei olhando o trecho do texto onde Jesus fala de encher as talhas. E eu achei interessante, eu fui vendo, o casamento estava correndo naturalmente, né? Tudo ali, aquela festa, a noiva de repente linda, tudo acontecendo. E em um dado momento algo acontece e atrapalha a festa, interrompe a festa. E aí eu fico imaginando a situação constrangedora, né? Dos donos da festa, de chegar a ponto do mestre e falar para ele assim, olha, acabou, do maître, né? Falar, acabou o vinho, você calculou mal aí os dias de festas, você calculou mal aí os convidados, alguma coisa deu errada porque acabou o vinho. E aí eu fiquei pensando que essa passagem ela é tão não é coincidentemente, ela tá tão semelhante, né, ao que nós estamos vivendo hoje, porque nós estávamos todos nas nossas festas normais da nossa vida, né? Vamos trazer a festa para a nossa vida. Nós estávamos nessas festas normais, cada um com a sua festa particular, com a sua vida, o seu cotidiano seguindo normalmente. Estávamos nas nossas celebrações na igreja e de repente algo aconteceu, algo interrompeu isso.
E lá, quando eu já vi algumas pessoas falarem que quando acabava o vinho, acabava a festa. Não tinha como continuar uma festa sem ter o que servir para os convidados. E aí, quando isso aconteceu, Jesus foi acionado. Mas quando Jesus é acionado, ele fala algo para aquelas pessoas, e está lá em João 2, né? No capítulo 7, e é isso que eu quero frisar com vocês. João 2. Só um minutinho, porque a Bíblia não é a minha. Achei. João 2, o capítulo 7 diz assim: E disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E aí, fala assim: E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho? E aí eu achei interessante, que Jesus dá uma ordem para aquelas pessoas daquela cidade, onde ele fala assim para as pessoas: Enchei de água essas talhas. E aí Jesus dá uma ordem, usa o verbo no imperativo e no plural. Porque para acontecer o milagre precisava haver união ali naquele momento. União das pessoas que estavam presentes ali. E aí eu fico vendo que quando Jesus fala para aquelas pessoas: enchei, ele podia chegar para o dono da festa ou então para o médico e falar assim: olha, enche aí a talha de água. Mas ele sabe que uma pessoa sozinha ia lutar muito para encher aquelas 6 talhas. Então, quando ele fala encher, eu fiquei imaginando o movimento. Todo mundo pegando água daqui, água dali, e enchendo as talhas. Como que isso deve ter unido aquelas pessoas naquele momento? Como que deve ter sido prazeroso para eles trabalharem juntos e verem as talhas cheias e olharem, né? E depois das talhas cheias, completamente, Jesus manda pega a água agora e leva para o mestre-sala, né? E aí, quando o mestre-sala vai e chama o noivo e fala: cara, até agora você escondeu o vinho bom. É totalmente o contrário, as pessoas servem o bom e quando está todo mundo já sem saber muito bem identificar o que é vinho bom ou vinho ruim, serve o vinho ruim, você guardou o vinho bom até agora. E aí o que eu posso aprender nesse momento é que é tempo de encher as talhas. Talha vazia não tem milagre, querido. Eu preciso encher a minha talha, você precisa encher a sua talha e nós precisamos encher a talha um do outro. Porque é nessa unidade de encher a talha um do outro é que nós vamos conseguir voltar para a nossa festa. Porque imagina depois, quando chegou o vinho bom, o vinho do milagre, como que essa festa fluiu lindamente. E nós precisamos encher as talhas uns dos outros para que possamos voltar para a nossa festa. E nesse tempo onde estamos agora parados, né, assustados, sem saber muito bem o que aconteceu, é tempo de encher as talhas para ver o milagre acontecer. Mas aí a gente fica pensando como é que nós vamos fazer isso nesse distanciamento. Às vezes o Espírito Santo te toca e você lembra de alguém que você nem estava pensando naquele momento e fala assim: e fulano de tal? Como será que está irmão fulano de tal? Vou mandar uma mensagem para ele, vou dar um telefonema para ele e não me venha com essa desculpa agora que eu não tenho contato, porque o contato você tem através dos grupos. Então você tem o contato dele lá, você clica lá, conversar, ligar e aí você pode falar, mandar um versículo bíblico, falar um pouco do amor de Deus com esse irmão, conversar com ele. E às vezes também você pode ser lembrado por alguém. O Espírito Santo pode tocar alguém para lembrar de você. Porque nós precisamos de enchermos as talhas uns dos outros.
Às vezes a minha talha está um pouquinho vazia, está lá embaixo, rasa, e aí alguém me manda uma mensagem, ou fala para mim assim, Helena, estou orando por você, ou então eu vejo no grupo palavras tão abençoadoras, irmãos estão mandando todos os dias versículos, orações. Essa semana, acho que foi ontem mesmo, hoje de manhã, Cirlei estava me mostrando uma oração que o pastor Cláudio fez pela nossa família. Como que isso me preencheu, como é gostoso saber que tem alguém orando por mim, que tem alguém cuidando da minha vida espiritual. Isso enche a minha talha, para que eu possa continuar vivendo nesse tempo onde está tudo meio que parado. A minha talha precisa estar cheia para eu ver o milagre, e você precisa da sua talha cheia. E nós precisamos viver esse momento de enchermos as talhas juntos uns dos outros. Entender que é tempo de comunhão mesmo afastados. E aí eu fiquei observando que em várias outras passagens, quando Jesus ia operar o milagre, ele chamou primeiro as pessoas que estavam à volta à comunhão. Quando ele chegou para ressuscitar Lázaro, né, lá em João 11:39, depois você pode ler na sua casa, aí depois você pode fazer essa leitura, lógico que você já está na sua casa, né? Você pode fazer essa leitura, João 11:39, quando ele fala para as pessoas que estavam ali, retirai a pedra. As pessoas precisaram se unir para retirar aquela pedra, porque eu imagino que não era uma pedra leve, fazer a parte delas, de se unirem ali naquele momento e retirar a pedra e ouvir Jesus dizer, Lázaro, vem para fora. Queridos, é tempo de retirarmos as pedras uns dos outros. Precisamos dessa união, dessa unidade, dessa comunhão, porque a igreja cresce na comunhão. E outra passagem que eu acho tremenda é que na multiplicação dos pães, na primeira multiplicação dos pães, quando os discípulos chegam para Jesus e falam assim, olha Jesus, está acontecendo isso, isso e isso, já é tarde, olha a multidão que tem aí, nós estamos num lugar longe, não temos aonde comprar comida, então despede a multidão para que eles possam ir cada um para sua casa e se alimentar, porque nós não temos como alimentar esse povo todo. E aí Jesus fala para aqueles homens, assim, para os discípulos, assim, não é mister que eles vão, dai-lhe voz de comer. Olha que coisa tremenda que Jesus, depois que dá essa sacudida neles, não é para mandar embora, é para vocês se ajuntarem agora, é para vocês fazerem juntos, para ver o milagre acontecer. E olha que tremendo, quando Jesus fala isso para eles, do nada aparece um menininho ali, olha, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos, que aos nossos olhos não é nada, mas para Deus era o suficiente para o milagre acontecer. E nós, às vezes, estamos como os discípulos, achando que nós não somos capazes, que nós não temos condições de alimentar multidões, mas nós temos sim, exatamente nesse tempo de escassez, que o Senhor opera maravilhas em nosso meio. É nesse tempo de escassez que o Senhor opera aquilo que Ele quer fazer através de nós, porque não precisa de muita coisa, precisa que a gente faça a nossa parte, que a gente se junte. E na unidade e na comunhão é que as coisas começam a acontecer. A Bíblia nos relata que a igreja primitiva ela cresceu porque os irmãos eram unânimes no partir do pão, na comunhão. E olha que coisa tremenda, você ia vendo que o Senhor ia acrescentando todos os dias almas e almas por aquelas vidas, para aquela igreja. Então nós precisamos hoje entender que é hora de unidade, que é hora de comunhão, que é hora de união. Mesmo dentro dessa situação, que aos nossos olhos nos parou, que aos nossos olhos secou o vinho. Mas nós precisamos nos unir para enchermos as nossas talhas, estarmos cheios da presença de Deus para ver o milagre acontecer. E aí, quando a gente vê o milagre acontecer na unidade, na comunhão, a gente precisa entender que vai vir o vinho novo, que nós vamos passar por isso tudo muito mais fortes do que entramos, porque estamos ainda na presença do Senhor, buscando encher a talha um do outro, na cabeça um do outro, enchendo a talha um do outro. E aí, querido, eu quero dizer para você que vem um vinho novo por aí, que vem um vinho bom,
porque a palavra de Deus nos garante isso. Porque aí nós vamos valorizar muito mais a nossa unidade, a nossa igreja, vamos valorizar mais os nossos cultos, vamos ver o quanto isso nos fez falta durante esse tempo, de estar presente com os irmãos no templo, orando, agradecendo, louvando de uma forma tão tremenda. Como tem pessoas que têm enchido a minha talha durante esse tempo. E que nesse momento nós possamos entender que é necessário enchermos as talhas uns dos outros para vivermos o milagre de Deus, para entendermos o milagre do Senhor, que vem vinho novo por aí. E nós vamos beber esse vinho cheio de alegria, e aí vai se cumprir na nossa vida a palavra de Deus, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, que haverá vestes de louvor ao invés de prantos. Nós vamos viver esse tempo, queridos, nós vamos viver o tempo do vinho novo. E nessa noite eu quero declarar sobre a sua vida o vinho novo, porque nós vamos viver o vinho novo do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos preencha com a sua presença, nos encha com a sua graça e que continue nos usando uns aos outros para enchermos as talhas uns dos outros, para removermos as pedras uns dos outros e para darmos uns aos outros de comer. Que Deus nos abençoe e nos dê uma semana de vitória na presença dEle, em nome de Jesus. Graça e paz. Nós estamos aqui